Veja agora o que foi notícia no Parlamento Fluminense durante a semana. A Comissão de Orçamento da Alerj deu um parecer prévio favorável à revisão do Plano Plurianual de 2016 a 2019 e à Lei Orçamentária Anual para 2018. Hospitais da rede pública e privada do Estado podem ser obrigados a realizar exames para diagnosticar paralisia cerebral em recém-nascidos. E os processos administrativos para concessão de pensões por morte de policiais civis e militares podem ser agilizados. O Alerj Revista está no ar. A Comissão de Orçamento da Alerj deu um parecer prévio favorável à revisão do Plano Plurianual de 2016 a 2019 e à Lei Orçamentária Anual para 2018. De acordo com a proposta enviada pelo governo, a previsão é que o déficit orçamentário para o ano que vem seja de 10 bilhões de reais. As maiores arrecadações previstas são de ICMS, 33 bilhões, e de royalties de petróleo, que devem bater 7,8 bi. As principais despesas vêm do Rio Previdência, com aproximadamente 22 bilhões, Segurança Pública, com 11 bi, seguidas de Educação e Saúde, com 7,5 e 6,3 bilhões, respectivamente. Para o subsecretário-geral de Finanças, a grande diferença em relação a 2017, que tem um déficit estimado em 22 bilhões, se dá pela assinatura do Plano de Recuperação Fiscal. Isso ocorre porque já estamos absorvendo o regime de recuperação fiscal e que inclui o não pagamento do serviço da dívida, a evolução da receita tributária do Estado, a adequação da despesa pública e temos sim um desafio de acompanhar um regime duro, mas é um caminho que já está pacificado com a União para um regime fiscal do Estado do Rio de Janeiro. O Estado ele está diminuindo o seu custeio, né? Como tem sido colocado para a imprensa, nós estamos gastando basicamente o custeio do ano de 2013, quer dizer, o funcionamento da máquina pública. O deputado Luiz Paulo apresentou voto favorável quanto à forma do projeto, mas criticou o mérito de algumas propostas previstas no texto. O que a gente verificou é que algumas receitas extraordinárias derivadas do plano de recuperação fiscal poderiam já ter sido admitidas no orçamento e não o foram. Além do mais, o orçamento não contempla, porque a regra não contemplar, mas numa condição excepcional deveria, o resto a pagar que vai chegar de 2017. 2016 foi 6 bilhões e 2017 vai chegar uns 10 bilhões. Então, na verdade, a gente vai abrir um orçamento com um rombo de 20 bilhões de reais. O presidente da comissão, o deputado Paulo Melo, falou dos próximos passos para a aprovação da LOA de 2018. Após a aprovação prévia na audiência, a proposta vai ser discutida em 2 sessões no plenário, será aberta para que os parlamentares possam apresentar emendas e depois ser votada possivelmente no mês de dezembro. O que nós vamos discutir agora, na realidade, é o aspecto financeiro e orçamentário e a questão política. Os processos administrativos para a concessão de pensões por morte de policiais civis e militares podem ser agilizados. O projeto dos deputados Aqueu Teixeira, Flávio Bolsonaro, Paulo Ramos, Wagner Montes e Marta Rocha foi aprovado pelo plenário. E que apurou a morte dos policiais, o relato de mulheres, de mães, de filhas, da dificuldade de conseguir determinados documentos, tanto na Polícia Militar quanto na Polícia Civil. Então, esse projeto, ele determina um procedimento que vai importar maior celeridade e vai transferir essa atribuição. Agora passa a ser da própria instituição a juntada desses documentos. O Rio de Janeiro pode ter um programa de reprodução assistida para garantir a oferta de atendimento e dar auxílio às pessoas com problemas de fertilidade. A proposta do deputado Luiz Martins segue para a análise do governador. O projeto é simples, cria um programa na Secretaria de Estado de Saúde, onde tem que se comprovar que o casal tem fertilidade por um atestado médico, um acompanhamento, e quem ganha até 5 salários mínimos. Eu acho que o pessoal menos favorecido tem as mesmas condições que quem tem muito dinheiro para investir
na fertilidade, na inseminação artificial. A deputada Ana Paula Rechuan quer que as empresas que vendem veículos usados divulguem a lei que determina que o comprador saiba sobre os tributos, a situação de regularidade ou qualquer outra informação que impeça a circulação do veículo. O projeto aprovado segue para sanção ou veto do governador. A ideia é que as concessionárias ou as empresas que vendem veículos, que elas possam informar ao cliente a situação desse veículo, com relação a multas, com relação à situação de toda a documentação. E o deputado Flávio Serafini quer que as famílias que adotaram crianças ou adolescentes possam usar o nome afetivo escolhido em cadastros de instituições escolares, de saúde, cultura e lazer, mesmo antes do processo de adoção ter sido finalizado. A matéria foi aprovada. Tem inúmeros casos de famílias que adotam, se posicionam pela adoção definitiva dessas crianças e não conseguem que a escola, que no posto de saúde, essas crianças sejam reconhecidas pelo seu novo nome. E aí as crianças ficam numa crise de identidade, num desgaste, de na família serem reconhecidas por um nome, de se reconhecerem por um nome e nas instituições não poderem ser reconhecidas. O presidente da Alerj, deputado Jorge Pisciani, comentou a revogação do decreto do governo que suspendia a aplicação da lei que garante aos motoristas a realização de vistoria nos veículos, mesmo sem o pagamento do IPVA. Eu fico satisfeito do governador agir dessa forma. Havia um desrespeito ao Poder Legislativo e ao Poder Judiciário, né? Porque o que o governo tem que fazer é recorrer ao Poder Judiciário, seja o Poder Judiciário Estadual ou o Poder Judiciário... Vem cá, Luiz Paulo. Ou o Poder Judiciário, o Supremo, né? Mas enquanto a lei estiver em vigor, não se pode desrespeitar a lei, né? A lei está valendo e as pessoas estão prontas para irem lá. Nessa lei que eu tenho recebido uma parabenização pela lei do deputado Luiz Paulo. E fico satisfeito do governador ter recuado e a lei está valendo. A partir de hoje as pessoas já podem procurar o Detran, mesmo aqueles que estão em dívida com o IPVA, porque o que cabe é o governo continuar com os mesmos mecanismos de cobrança desse imposto, porque antigamente você não tinha vistoria, não tinha taxa de vistoria e nem por isso se deixava de se cobrar o IPVA. Tem que cobrar o IPVA, mas não pode impedir a pessoa de fazer a vistoria, de querer andar com o carro em segurança. A Comissão de Educação da Alerj vai fazer emendas ao orçamento do Estado de 2018 para aumentar as verbas destinadas à FAETEC e possibilitar a expansão das FAETERGs. O governo, como eu falei, vem pedalando nos mínimos obrigatórios para a educação. Ano passado foi 1,4 bilhões que não chegaram à educação. Chegaram só na liquidação, não chegaram no pagamento. E quando não pagam, os terceirizados deixam de oferecer o serviço, os fornecedores deixam de fornecer o material. E essa penúria que a gente está vendo em todas as escolas do estado do Rio de Janeiro, de todas as redes, né? Seja da SEDUC, seja da FAETEC. A mensagem do governo com a LOA prevê repasses de 758 milhões de reais para a FAETEC. Deste montante, apenas 250 mil reais seriam destinados à manutenção do ensino superior e à expansão das unidades da FAETERG, que atualmente tem 10 unidades administrativas que contam com cerca de 4 mil matrículas presenciais. Realmente esse orçamento de 250 mil, você não consegue atender a rede de FAETERGs que a FAETEC tem. Esse orçamento ele pode ser revisto agora pela comissão, pela Alerj. Combinamos com a Comissão de Educação de apresentar uma nova proposta para as FAETERGs dentro do nosso orçamento da FAETEC até o dia 26 de outubro. Nos últimos 5 anos, o governo deixou de repassar cerca de 700 milhões de reais previstos no orçamento da Fundação, que vem enfrentando dificuldades, como explica o representante do Sindicato dos Profissionais de Educação da FAETEC. Os funcionários administrativos eles têm que se desdobrar, os professores têm que fazer campanha entre eles, né, doações entre eles, para comprar material de higiene e limpeza, para poder tornar
o espaço físico possível de ser frequentado pelos alunos. Nós vamos emendar ampliando as verbas da manutenção e expansão das FAETERGs. E vamos criar também a rubrica de pessoal em RH. Há um concurso específico, tem quadros específicos para nível superior. Então você tem que abrir a rubrica no orçamento de recursos humanos nível superior. A massa falida da Varig pode receber até 130 milhões de reais com um leilão que será realizado em novembro. O presidente da CPI da Varig, deputado Paulo Ramos, visitou as instalações do centro de treinamento da empresa. Esse é o bem mais valioso da companhia aérea, mas ainda não pode ser negociado. Nós não podemos permitir que a massa falida vá liquidando o patrimônio, vá fazendo leilões e que isto não represente um caminho para pagar primeiro aos trabalhadores. A gente continua aqui em treinamento, a gente treina aqui todas as empresas aéreas do país e algumas do mundo, e a gente ainda mantém isso aqui em treinamento por uma decisão, existe uma decisão judicial, porém a questão da definição a quem pertence isso, se é a massa falida ou a União. Depois da falência da Varig, decretada há 7 anos, o CT funciona com o objetivo de arrecadar dinheiro para um fundo da massa falida. As aulas de simulação de voo custam R$ 1.100. O local é referência na América do Sul para pilotos e copilotos. Na visita desta quinta-feira, o parlamentar conheceu as áreas de treinamento de voo, combate a incêndio, auditório de reuniões e até uma floresta, onde os testes de sobrevivência na selva são realizados. Mês que vem, mais um leilão vai ser realizado. A avaliação dos bens gira em torno de 130 milhões de reais. Aquilo que vier a ser arrecadado será incorporado à massa falida. São 30 imóveis, 3 lotes de peças aeronáuticas, bens de escritório e 2 equipamentos para treinamento de comissários. No próximo bloco, hospitais da rede pública e privada do Estado podem ser obrigados a realizar exames para diagnosticar paralisia cerebral em recém-nascidos. O Alerj Revista volta já.